Olá, meus queridos, é um grande prazer mais uma vez estar aqui com vocês no nosso canal Pensamento Vivo. E eu gostaria de trazer para vocês aqui uma consideração breve, um alerta, que na verdade não fui eu que dei esse alerta, mas eu quero apenas replicar, né? Transmitir um alerta que já foi dado há quase 2000 anos atrás pela pessoa de Jesus Cristo, segundo as Escrituras Sagradas, conhecido como Bíblia. Bíblia Sagrada, né? Então, numa determinada ocasião, e esse alerta é muito importante porque diz respeito ao conteúdo que nós apresentamos aqui no canal, que é alertar as pessoas com respeito a seitas perigosas, seitas muitas que são destrutivas, né, que controladoras, grupos religiosos que controlam e manipulam pessoas, não só grupos religiosos, mas outros grupos que usam manipulação, programação neurolinguística, a famosa PNL, para poder engodar as pessoas, persuadir as pessoas, manobrar seus pensamentos para poder atingir os seus fins egoístas. Quer sejam pessoais, quer sejam da sua entidade religiosa, do seu grupo, da sua empresa, quer religiosa, quer não. Então, os discípulos de Jesus, em determinada ocasião, se reuniram com ele, lá no Monte das Oliveiras, e aí olhando para o templo, né? E baseado nas coisas que Jesus havia dito no capítulo 23 de Mateus, anteriormente falando, onde ele chamou a atenção dos fariseus, saduceus, escribas, chamou todos eles de hipócritas, porque eram os chamados doutores da lei, os rabinos, né, os instrutores, mas que na verdade colocavam cargas pesadas nas pessoas e ao invés de encaminhá-las para a adoração verdadeira ao Pai, fazer com que as pessoas vivessem oprimidas, como ovelhas sem pastor. Então, depois de Jesus falar tudo isso no capítulo 23 de Mateus, os discípulos, diz a Bíblia aqui em Mateus capítulo 24, afastando-se então Jesus ia sair do templo, mas os seus discípulos aproximaram-se para mostrar-lhe os edifícios do templo. Ele, porém, disse-lhes: não observais todas essas coisas? Deveras eu vos digo, de modo algum ficará aqui pedra sobre pedra, sem ser derrubada. Então nem o templo iria resistir ao que Jesus ia predizer logo em seguida, que a gente vai ver mais à frente. Nem o templo, ou seja, se Deus precisasse de templos, prédios e etc. para adoração, essas coisas perdurariam, né? Teriam o seu lugar, seriam instruídos como construir os templos e prédios para adoração, baseada em Cristo, para chegar ao Pai, seria instruído tudo isso nos evangelhos. Porém, você pode ler de Mateus até o livro de Apocalipse, você não vai ver nenhuma instrução sobre construir prédios para adoração. Você vai ver, sim, os discípulos se reunindo para adorar nas casas das pessoas, muitas vezes em praças, indo às feiras, falar sobre o evangelho, falar sobre Jesus, onde quer que estivesse, sem necessitar, não que seja errado, mas não como se fosse uma obrigação ter um prédio para isso. Deu para entender? Então Jesus disse aqui agora no capítulo 24 de Mateus, versículo 3. O relato continua. Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua presença? Está aqui nessa tradução, e outras traduções diz vinda. Por que vinda? Porque Jesus disse no último versículo de Mateus 23, se você ler o versículo 39, Jesus disse: pois eu vos digo, de modo algum me vereis doravante, até que digas, bendito aquele que vem em nome de Jeová, ou em nome de Javé. Bendito aquele que vem. Então Jesus falou da sua vinda. E aí os discípulos perguntam assim, qual o sinal da tua vinda? Porque ele tinha falado isso logo anteriormente. E da terminação do sistema de coisas, ou do fim, no julgamento final. Qual o sinal? Ou seja, como é que nós vamos saber que estamos próximos, que estamos perto? Antes de dizer os sinais, Jesus deu então o seguinte alerta. No versículo 4, Mateus 24, versículo 4. E Jesus em resposta disse-lhes,
olhai para que ninguém vos desencaminhe. Então, o primeiro alerta de Jesus é esse. Cuidado para que ninguém vos desencaminhe, para que ninguém vos engane. Presta atenção, Jesus está falando isso para você, para mim, falou para todo mundo. Presta atenção para que ninguém vos engane. Como é que as pessoas poderiam ser enganadas? Ele disse, pois muitos virão à base do meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Essa frase é interessante, eu sou o Cristo, porque ela significa eu sou ungido. Cristo, a palavra grega, que é a tradução da palavra hebraica Messias, que é também traduzido para o português como ungido. Então, Jesus disse, muitos virão à base do meu nome dizendo que são ungidos. Olha, eu sou ungido de Deus, eu sou ungido, eu fui designado como ungido em 1900 e tal. Olha, Deus me ungiu em 1800 e tal. Deus ungiu esses homens, essas pessoas, para formar esta organização religiosa e designou esses homens em tal data. Eles estão pregando a base da Bíblia. Tudo que eles ensinam é a base bíblica. Se você for em qualquer religião que diz que tem os ungidos, que eles são designados por Deus para ensinar e etc., pergunte, os seus ensinamentos são baseados na Bíblia? Todos. Pode ter certeza, todos, sem exceção, vão dizer que baseiam todos os seus ensinamentos na Bíblia. Não importa qual seja a doutrina que diz ser cristã, eles vão dizer que baseiam os seus ensinamentos na Bíblia. Não, aqui a nossa doutrina é assim, a nossa verdade é essa, porque nós baseamos nosso ensinamento na Bíblia. Aí você pega aquela religião que foi fundada lá em 1800 e pouco. Por que vocês têm um livro adicional à Bíblia? Porque nós baseamos o nosso ensinamento na Bíblia. Por que vocês não podem tomar café, bebidas de chá preto? Porque nós baseamos nossos ensinamentos na Bíblia. Por que vocês aí obedecem os mandamentos lá da lei mosaica, que já foi, né, Jesus disse que cumpriu a lei e tal, como o sábado e outras coisas? Porque nós baseamos nosso ensinamento na Bíblia. Por que vocês aí não celebram o aniversário de nascimento e até ostracizam as pessoas que questionam seus líderes? Aqueles que se tornam ex-membros não podem nem ser cumprimentados, são ostracizados, divide família. Porque nós baseamos o nosso ensinamento na Bíblia. Não importa. Vai em qualquer denominação por aí. Eles vão dizer que os seus ensinamentos são baseados na Bíblia e que Jesus está ali. Então Jesus está dizendo, muitos virão à base do meu nome dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o ungido. E desencaminharão a muitos. Ouvireis falar de guerras e relatos de guerra. Isso aí a gente tem, desde quando Jesus disse essas palavras para cá, e a Bíblia confirma em Atos capítulo 2, no discurso do apóstolo Pedro, ele está citando um livro profético de Joel, e ele diz que naquela época ali estava se cumprindo os últimos dias. Ou seja, os últimos dias, conforme Jesus disse, já havia se iniciado ali desde o momento em que Jesus estava na terra ainda. E retornou para os céus depois da sua ressurreição. Então, de lá para cá, começaram os últimos dias, segundo a Bíblia. Atos capítulo 2. Segundo a Bíblia. Se você for ver lá também nos escritos de Paulo, ele fala, para aqueles que já chegou os últimos dias. Então, os últimos dias. Né? É o que a Bíblia diz. Você vai encontrar religiões apocalípticas dizendo, agora sim, a data tal, o fim vai vir em tal data, porque se você somar desde a queda do muro de Jerusalém para cá e a construção para ali, para Paz somar, vai cair no ano de 1900 e tal. Se você somar isso aqui e contar os 7 tempos do gentio, blá, 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 a data do fim vai vir em tal data. Esquece esse negócio de datas, porque Jesus não ensinou nada disso em datas. Se você continuar aqui em Mateus capítulo 24, versículo 36, você vai ver que Jesus disse que quanto aquele dia, aquela hora, ou seja, não cabe a nós, discípulos de Cristo, determinar datas. Nós podemos ver o sinal e ver a aproximação, mas não tocar alarde, nem ficar, né, fazendo
espantando as pessoas, atraindo discípulos, aumentando o nosso patrimônio, com desculpa de que estamos no tempo do fim, irmãos. Trabalha aí para construir nossos prédios. Vamos construir mais prédios, mais gráficas, estúdios de vídeo. Doe dinheiro, porque estamos no tempo do fim. Não caia nessa ladainha, que é o que Jesus exatamente está falando aqui, ó. Desencaminharão a muitos. Guerras e relatos de guerras, desde os dias de Jesus para cá, estão intensificando cada vez mais. Então já é um sinal de que estamos nos últimos dias. Desde que Jesus falou essas palavras, o apóstolo Pedro pregou isso. Iniciou-se os últimos dias. A partir do momento em que Jesus deu os alertas, é o momento em que todos os discípulos deveriam viver como se fossem os últimos dias. Mas não viver de uma forma fanática, de uma forma asceta, como se fosse um eremita, tratando e julgando as pessoas como não merecedoras da salvação. Não. Ele, enquanto pessoa, particularmente, viveria como um cristão, estando alerta de que Jesus poderia voltar a qualquer momento. E aí ele diz, nação virá contra nação, e haveria então fomes, como nós vimos, né, muitas na época da peste negra, os conflitos, os ataques dos mongóis, que invadiu vários países, conquistou, se tornou um império gigantesco, Roma e outros mais, conflitos que nós tivemos, Guerra Fria, Primeira, Segunda Guerra Mundial, todos esses eventos trouxeram catástrofes para as pessoas, trouxeram também morte, fome, as doenças se espalham. Mesmo a medicina avançando, as doenças avançam também junto. Jesus disse no versículo 8 que todas essas coisas são um princípio da aflição. Então vos entregarão a tribulação e vos matarão e sereis pessoas odiadas por todas as nações por causa do meu nome. Então os discípulos de Jesus seriam perseguidos, os verdadeiros discípulos. Não estamos falando aqui que eles seriam perseguidos porque são membros de uma religião. Eles não são perseguidos porque são membros de uma empresa religiosa. Mas eles são perseguidos porque são cristãos, os verdadeiros discípulos. Estamos falando dos verdadeiros discípulos, não estamos falando de membros de organização religiosa, não. Tem uma diferença, né? Tem uma grande diferença. Estamos falando de discípulos de Jesus, não de membros de determinadas denominações religiosas. Fulano pode ser perseguido ali porque aquela denominação está sendo caçada por causa da sua violação dos direitos humanos. E aí os membros daquela denominação também são caçados porque são membros daquela denominação. Mas não é por causa de Cristo. É diferente. Tem diferença. No versículo 10 diz, então também muitos tropeçarão e trairão uns aos outros e se odiarão uns aos outros. Isso acontece, né, inadvertidamente aos trancos e barrancos por aí, pelo mundo afora. No versículo 11 ele diz, surgirão muitos falsos profetas e desencaminharão a muitos. Quantos? Olha só, depois da reforma protestante, especialmente no século XIX, 1800 para cá, surgiram tantos movimentos proféticos, apocalípticos, especialmente nos Estados Unidos, muitos que ainda estão em ação até hoje, pregando, não, que o fim, então vem para cá, né? Você só vai ser salvo se estiver aqui, se você for membro dessa organização. Se você não estiver nessa organização, você não será salvo. Jesus disse então que desencaminharão a muitos. E por causa do aumento do que é contra a lei, o amor da maioria se esfriará. E é o que a gente tem visto, né? Um mundo seco, frio, frívolo, tosco, macabro. Pessoas que não respeitam os pais. O amor familiar, o amor fraternal, quase zero. As pessoas não têm mais aquela afeição. Ver as pessoas sofrendo, a gente parece piada, mas muitos, ao invés de fazer alguma coisa ou de se compadecer, não, quer filmar aquilo ali para poder colocar nas redes sociais. Comemoram o sucesso do desastre, porque tem uma história para poder contar. Ah, eu vou ter uma coisa para falar quando chegar lá no trabalho, eu vi um acidente e teve morte. Em família, principalmente por causa de fanatismo religioso. Muitos desprezam parentes, desprezam pais, filhos que desprezam os pais, pais que desprezam os filhos, simplesmente porque não são compatíveis com a mesma crença, não há respeito. Não existe ali uma comunhão entre pessoas. Existe sim divisão.
mas uma divisão proporcionada por regras de religiões, de seitas controladoras e destrutivas. E aí Jesus disse que por causa disso, o amor de muitos se esfria. Muitos perdem a fé. Muitos saem de determinadas religiões e acabam perdendo a fé. Por quê? Porque uma vez que ele descobriu que ali é uma farsa, muitas vezes ele acredita que a própria Bíblia é uma farsa, a crença em Jesus é em vão. Para quê? Deus não existe, Deus não se importa comigo, olha só quanto sofrimento que eu tive. E é natural que muitas pessoas pensem isso, mas muitos desses problemas ou desses pensamentos são agravados graças ao que as religiões têm feito na vida das pessoas. Em contrapartida, Jesus disse no 13, mas quem tiver perseverado até o fim é o que será salvo. Então, a salvação não está atrelada a uma denominação religiosa. Muito cuidado com aquelas religiões que dizem, ensinam, que você tem que estar ali para ser salvo. Se você não for membro desta denominação, fazendo aquilo que a gente faz, vai vir o Armagedon e você vai morrer. Vai perder a sua vida eterna. Não cai nesse conto do vigário. Olha o que Jesus está falando aqui. No versículo 14 ele diz, e estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse é outro detalhe que caracteriza muitas seitas de controle mental. Muitas acham que só ela prega o reino. Quem é que prega o evangelho, o reino em toda a terra habitada? Só nós, porque ele acha que o método que ele utiliza é o único que pode ser utilizado. Ele acredita que a forma como ele faz é a forma como Jesus falou. Jesus nos orientou que nós deveríamos usar panfletos nos trens. Então, se você não usa panfleto nos trens, você não está pregando as boas novas. Você pode ir numa televisão, né? Tem um canal de televisão que prega o evangelho, mas não serve, não é panfleto no trem, porque naquela igreja ali eles usam panfleto no trem. Qualquer um que não usa panfleto no trem não está pregando. Você pode ter um canal no YouTube que prega, você pode ir de porta em porta, você pode ir nas praças, você pode ir em qualquer lugar. Mas se não é o panfleto no trem que aquela igreja faz, você não prega o reino. Aí a outra denominação religiosa usa um outro recurso. Ele usa o rádio. Nós usamos o rádio para espalhar o evangelho. Qual outra denominação faz isso? Então qualquer outra que não usa o recurso que aquela ali usa, pode usar televisão, panfleto no trem, pode ir de porta em porta, pode ir nas praças, pode ir nas praias, pode ir onde tiver pessoas, mas se ele não usa o rádio, ele não prega o evangelho segundo aquela denominação religiosa. Então todas advogam para si mesmo, arrogam para si o título de que é a única que faz aquilo que Jesus mandou. Essa arrogância é uma grande característica de seitas de controle mental. Porém, o que nós temos visto aqui, de diversas formas, de diversas maneiras, muitas vezes pregação até errada, né? Até mesmo seitas de controle mental que dizem, nós somos as únicas verdadeiras, ensinam coisas erradas e vez por outras fazem ajustes. Aí depois ensinam outra verdade, mais de 300 mudanças, mais de 300 verdades que antes eram mentiras. E todas estão por aí, espalhadas pelo mundo afora, tentando, de alguma forma, divulgar o evangelho. No meio da divulgação de um monte de balela e doutrinas de homens, muitas vezes acabam fazendo com que as pessoas tenham acesso às escrituras, à Bíblia, alguma verdade, no meio de tanta ladainha, acaba sendo transmitida para as pessoas. Porém, as pessoas continuam ficando confusas porque acabam se apegando à organização religiosa ao invés de se apegar à Bíblia, principalmente. Então, o alerta que Jesus dá é esse, que nós temos que ter cuidado para que ninguém nos desencaminhe. Então, cuidado, todo cuidado é pouco com respeito a seitas, a religiões que dizem ser cristãs. Bateu na sua porta para te ensinar a Bíblia, não é pecado ouvir, não é pecado, né? É educado até, né? Ouvir, a pessoa está ali de bom coração, com a boa intenção, acreditando, né, que está ensinando a verdade. Custa nada, muitas vezes ouvir, né? Se permitir fazer perguntas e também argumentar e raciocinar, ok. Pode haver um diálogo educativo, né? Consistente. Mas nós devemos ter a nossa faculdade de raciocínio, devemos ter a nossa percepção. Devemos
comparar aquilo que está sendo ensinado com o que as Escrituras dizem, para não sermos enganados, como Jesus falou. Cuidado para que ninguém vos desencaminhe, foi o que ele disse. A pessoa te entregou um panfleto lá no trem, dizendo, ó, Jesus tinha, ó, custa nada. Às vezes tem uma mensagem boa ali, que a gente pode tirar proveito. Né? Não vamos rechaçar todo mundo. Ah, é de religião? Não quero saber. Só leio a Bíblia. Muitas vezes tem mensagens boas, pregações boas, que às vezes muitos fazem na televisão, através do YouTube, livros religiosos, que podem ter coisas boas. Mas nós devemos tirar tempo para analisar e filtrar, ao invés de sermos como uma fossa, sei lá, aquilo que aceita qualquer coisa que vem, sem distinção. Não devemos ser assim, né? Uma esponja que absorve qualquer coisa. Você pega uma esponja, igual essa aqui, essa esponja suja aqui. Colocar essa esponja aqui numa poça de lama, ela vai absorver o que tiver ali. Se eu colocar ela numa caixa d'água com água limpa, ela vai absorver o que tiver ali. Ela não distingue, não quer saber. Então nós não devemos ser como esponjas. Devemos filtrar aquilo que nos é transmitido, para ver se realmente faz sentido ou não. Ok? Então era isso, esse bate-papo. Um grande prazer falar aqui mais uma vez com vocês. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.